Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. A gente começa o programa Brasil Consciência desta semana trazendo informações sobre o Plano Nacional de Inteligência Artificial. Anunciado há 6 meses, o plano ainda está travado, aguardando a aprovação da lei orçamentária e de assinaturas em decretos que regulamentem a ação. Portanto, queridos companheiros e companheiras cientistas que me apresentaram essa proposta, se preparem para me cobrarem, porque eu estou preparado para cobrar vocês. Não pense que o trabalho de vocês se encerrou quando vocês me entregaram. Pelo contrário, o trabalho de vocês começou de verdade agora, com essa entrega que vocês fizeram para mim, porque daqui para frente a minha obrigação é fazer isso acontecer. Enquanto isso, o INPE avança na criação de um sistema de monitoramento de eventos extremos usando inteligência artificial. Com a colaboração de diversas outras entidades do país, o Instituto lidera o estudo para a criação do CIPEC, que deverá ser capaz de prever eventos como vendavais ou grandes chuvas com meses de antecedência. Nós também aproveitamos a oportunidade para atualizar as informações sobre o novo sistema de monitoramento de manchas de óleo sobre a costa brasileira. O sistema está sendo projetado para usar, além de inteligência artificial, uma constelação de pequenos satélites que irá fazer o monitoramento permanente da costa brasileira com imagens, inclusive de radar, e também melhorar o sistema de coleta de dados do país. Nós também trouxemos uma especialista em segurança de dados para saber o que muda no projeto da inteligência artificial brasileira após o advento da chinesa DeepSeek. Antes, porém, a gente atualiza para vocês algumas informações importantes da semana. No último dia 12, por exemplo, o INPE registrou o aniversário de seu mais antigo satélite, o SCD-1. Totalmente projetado e construído no Brasil, o satélite é recordista mundial em funcionamento. O Brasil Consciência já contou a história desse satélite e também registrou o momento em que ele completou 30 anos, pouco antes de atingir o recorde mundial. No último dia 15, o INPE realizou uma cerimônia oficial para comemorar os 30 anos de funcionamento do satélite de coleta de dados SCD-1, o primeiro satélite totalmente projetado, construído e que até hoje está em operação no Brasil. A cerimônia aconteceu no prédio da Coordenação de Rastreio, Controle e Recepção de Satélites e reuniu alguns funcionários e ex-funcionários que participaram do desenvolvimento do equipamento. Novamente, bem-vindos então ao Centro de Controle, é uma oportunidade recebê-los aqui. Então eu vou falar rapidamente, principalmente numa data como essa, comemorativa aí de 30 anos de lançamento, e eu estive aqui no lançamento, então é uma oportunidade ímpar realmente estar vivendo isso aqui com vocês novamente. Eu vou falar rapidamente aqui do centro, porque tem colegas aqui que não são aqui do INPE, mas também tem colegas do INPE que às vezes não tiveram ainda a oportunidade de estar aqui. A data oficial de lançamento é 9 de fevereiro de 1993, quando o SCD-1 foi colocado em órbita a partir do Kennedy Space Center, nos Estados Unidos, com o lançador Pegasus. A data da cerimônia acabou sendo postergada por conta de uma tentativa de trazer a nova ministra de CIT, Luciana Santos. Na nova data, o horário foi escolhido para coincidir com uma das passagens do satélite sobre o país, para demonstrar que o equipamento continua funcionando, mesmo com alguns componentes já fora de operação. Chegando agora. Pessoal, começou a chegar os dados aqui, se vocês quiserem ir passando, quem não conhece aqui, chegando dados de tempo real do satélite, veja que ele está na visibilidade, ele está realmente em tempo real. Chega, por favor, fique à vontade lá, quem não conhece o centro aí. Levando em consideração o mapa mundi, a gente tem Cuiabá e Alcântara ali, a CBA e a ALC. Aquela circunferência mostra a visibilidade da estação, então praticamente Cuiabá cobre todo o Brasil. E vocês viram, o SCD-1
Quando ele entrou na visibilidade de Cuiabá, a gente estava falando aqui, automaticamente começou a chegar dados lá. Isso mostra a precisão e o cálculo matemático que tem que estar por trás de tudo isso, né? Porque ele está a 28 mil km por hora, a 750 km de altura, e a precisão matemática chegou aqui, recebe dado ali em tempo real. Então a gente recebe dele a cada 1 segundo, 2 frames, 2 informações, que na verdade a gente chama de telemetria, e que dá o estado, vamos dizer assim, de como ele está funcionando, a saúde dele interna, como é que está o painel, a temperatura, voltagem, etc. e tal, de determinado circuito. O SCD1 em particular, a bateria dele não funciona mais. Né? Já 30 anos, você vê, o nosso carro, a nossa bateria costuma funcionar só 4 e a gente ainda reclama, dele estragou com uns 25 anos, mais ou menos. Aí. Então estragou, mas mesmo assim, quando ele passa sobre quando ele está visível para o Sol, ou seja, incidindo raios solares, carrega e ele ainda continua a armazenar os dados do Procode. E esses dados do Procode são os dados de carga útil, são dados meteorológicos, umidade relativa do ar, velocidade do vento, etc. e tal. Eles chegam em Cuiabá, como foi mostrado ali, e vão direto para Natal, que é o centro de processamento de dados de missão do SCD1. Né? Essas informações são utilizadas em diversas aplicações, como previsão numérica de tempo, clima, estudos sobre correntes oceânicas, marés, química da atmosfera, planejamento agrícola, entre outras. Na última semana, a SBPC entregou o Prêmio Carolina Bori de 2024. Neste ano foram premiadas estudantes de destaque no campo da ciência em diversas áreas. Entre as premiadas, uma aluna do ITA de São José dos Campos. Tudo bom? Boa tarde. Como foi dito, meu nome é Narayane, eu sou aluna do ITA, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica da Força Aérea Brasileira. Esse daqui é a minha pesquisa, é modelagem preditiva e visualização interativa de dados geoespaciais de emissões de gases de efeito estufa, que é um nome muito grande, mas tudo bem. Passando para a pesquisa de fato. Antes de tudo, de começar, eu gostaria de deixar bem claro que eu faço parte de uma equipe de pesquisa chamada ITA-CUBE. É um grupo de pesquisa do ITA, de estudantes da graduação. A gente faz CubeSats para propósitos acadêmicos, que são experiências para a vida dos estudantes do ITA. E aí esse projeto a gente também levou para... Eu levei para a competição da NASA Space App Challenge, em 2024. A gente ficou entre os 40 finalistas do mundo, em mais de cerca de 10 mil projetos, com 163 países participantes. Publiquei um artigo na IAA, na Academia Internacional de Astronáutica, no Congresso de Aplicações e Tecnologias de Satélites Latino-Americanos. E o que isso mostra para a gente? Isso mostra para a gente que tem reconhecimento internacional esse projeto, ele tem viabilidade, sim, ele tem uma validação de impacto, a gente levou para crianças, a gente impactou. Hoje em dia, as escolas, pelo menos as de São José dos Campos, que foram as que eu mais tive contato, elas querem usar nas aulas de geografia, pelo menos uma vez no ano, e tem um alinhamento com metas globais, que não é apenas questões de aprendizado, de democratização do aprendizado, mas de envolver mais as pessoas na área de ciência. Não é um bicho de 7 cabeças, vamos dizer assim. Todo mundo tem que se envolver. Todo mundo faz parte disso. E aí, para poder finalizar, essas aqui são as referências, para caso vocês queiram ver depois. Muito obrigada pela sua atenção. Um agradecimento especial à CNPq, com quem eu consegui uma bolsa PIBIC para poder fazer essa pesquisa. E à ITAEX, que é o grupo de ex-alunos, os alumnis do ITA, que sempre ajudam a gente nesse tipo de pesquisas dentro da faculdade. E ao projeto do SBPC que me trouxe aqui. Muito obrigada. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala sobre inteligência artificial, o plano brasileiro e o que muda com o advento da DeepSeek. É um instante só, não saia daí.
Segundo bloco, a gente fala agora como está o andamento para a implantação do Plano Nacional de Inteligência Artificial, que foi anunciado durante a 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em agosto do ano passado. Esse plano, na verdade, já começou, porque começamos com o plano para a inteligência artificial, que será apresentado na plenária de hoje em detalhe pelo secretário Luiz Fernandes, secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, e é parte de um plano maior que vai ter que ser discutido, digamos, nesse segundo semestre. Para ser realizado, o plano prevê investimentos da ordem de 23 bilhões de reais. Segundo a ministra Luciana Santos, o plano é factível. Dizer que esse plano tem ousadia e ele é viável ao mesmo tempo. Ele é ousado e viável. Ele é robusto e ele é factível. Porque tem um investimento público que se equipara aos investimentos da comunidade europeia. É claro, aliás, da União Europeia. É claro que esses investimentos na União Europeia já vêm de antes, mas nós vamos chegar com força, vamos chegar chegando e se apresentando com alternativas viáveis, factíveis, que são investimentos públicos, quero dizer. Não estou aqui comparando investimentos privados, que vão se equiparar aos investimentos da União Europeia. Então, a cada pessoa ou coisa, né, conectada à internet produz dados. O Brasil tem muitos dados que são cobiçados pelas grandes big techs, e como o senhor tem dito, nós vamos ter os nossos dados, que haverá de ter uma interação, uma integração que não há hoje, e com nuvem própria, soberana, brasileira, com linguagem brasileira, soberania, autonomia, para poder fazer valer a inteligência do nosso país. Mais tarde, a proposta foi detalhada pelo secretário executivo do MCTI, Luiz Fernandes. Nós tivemos 4 reuniões do CCT debatendo o tema, desde a primeira reunião que foi feita em março. Foram recebidos 40 documentos com mais de 400 propostas para subsidiar a elaboração do plano. 6 oficinas realizadas com integrantes do CCT, especialistas, instituições públicas de tecnologia da informação, do setor privado, empresarial, da sociedade civil, governo federal e órgãos de regulação e controle. Ao todo, participação de 117 instituições públicas, privadas e da sociedade civil, representadas no processo, e mais de 30 reuniões bilaterais com instituições públicas e privadas, isso concentrado num período de 4 meses. Ele é composto, tem uma introdução, ele apresenta um contexto da inteligência artificial no mundo e no Brasil, apresenta uma discussão sobre o que é uma inteligência artificial para o bem de todos, aquele lema que nós colocamos no título do programa. Ele apresenta um conjunto de ações de impacto imediato que já estão em curso e que deverão apresentar resultados em 12 meses, eu vou falar um pouco sobre isso mais adiante, mas o coração do plano está nesse capítulo 5, ali que está apresentado, que são os eixos estruturantes. O eixo 1 é estrutura e desenvolvimento da inteligência artificial, eixo 2, difusão, formação e capacitação em inteligência artificial, eixo 3, inteligência artificial para a melhoria dos serviços públicos, eixo 4, inteligência artificial para a inovação empresarial, e eixo 5, apoio ao processo regulatório de governança da inteligência artificial, nos termos que eu comentei aqui agora há pouco. E, ao final, nós apresentamos uma proposta de gestão e monitoramento multissetorial, porque entendemos que esse é um plano não só do governo federal, nem do CCT, o próprio CCT é plurissetorial, quer dizer, é um plano de parceria público-privada que envolve governo, academia, setor empresarial, sociedade civil, tanto na elaboração quanto na gestão e no acompanhamento da execução do plano. Bom, e aqui é o que era o grande interesse, foi anunciado já a partir de manhã. O volume de investimentos total previsto no plano é de 23 bilhões de reais. Aqui são divididas pelas duas dimensões, a primeira, ações de impacto imediato, com 435 milhões de investimento. Depois, os investimentos previstos por eixo.
5 bilhões 790 milhões para infraestrutura, desenvolvimento de IA, que eu vou depois apresentar, 1 bilhão 150 milhões, né, para difusão, formação e capacitação em IA, 1 bilhão 760 milhões para melhoria dos serviços públicos, 13,79 bilhões, né, para IA para inovação empresarial e 103 milhões para os processos de apoio, né, para as ações de apoio ao processo regulatório e de governança de IA. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, esse foi o anúncio do Plano Nacional de Inteligência Artificial acontecido em agosto do ano passado, com anúncios de medidas a curto, médio e longo prazo para dotar o país de capacidade computacional e de profissionais para trabalhar com inteligência artificial em prol de todos. Era o lema da apresentação. E aí eu chamo a atenção de vocês, nós estamos aqui com a lâmina do projeto, um investimento previsto ao longo de todos os anos, 23,3 bilhões, e ações de impacto imediato, 435 milhões. Acontece que a gente entrou em contato com o Ministério de Ciência e Tecnologia e o coordenador da Secretaria Nacional de Transformação Digital, Daniel Bozon, nos deu a seguinte explicação: as ações do plano ainda não foram iniciadas, 6 meses depois. Por quê? Porque ainda não foi votado o orçamento e não foi assinada a portaria ou o decreto regulamentando o plano de inteligência artificial. Então, o download do nosso Plano Nacional de Inteligência ainda está em 0% naquilo que se diz do plano global. É claro que alguns institutos e ICTs que já vinham trabalhando com ações isoladas que foram englobadas no plano, continuam trabalhando, como é o caso do INPE, que nós vamos ver daqui a pouco, e como é o caso também lá do pessoal da Universidade de Brasília, o Instituto de Ciências Políticas, que tem lá o grupo de trabalho em Estratégia, Dados e Soberania, o GPSI da UNB, não sei se eu pronunciei correto, e nós vamos conversar com a Isabela Rocha, que defendeu o mestrado dela no ano passado, aliás, um tema interessantíssimo do mestrado, que eu também vou perguntar para ela, e que também faz parte do Fórum de Tecnologia Estratégica dos BRICS. Isabela, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Bom, nós estamos falando de um plano que foi anunciado em agosto do ano passado e que ainda não começou. No meio de tudo isso, já teve uma grande revolução aí no mercado de inteligência artificial, com a DeepSeek chinesa chegando e causando alvoroço. Qual que é a opinião da senhora sobre esse nosso, digamos, delay para a gente começar a executar o nosso plano? Boa tarde. Primeiramente, Edmond, muito obrigada pelo convite para estar participando do programa. É um prazer e uma honra estar aqui nesse espaço com vocês. Ano passado, o nosso grupo de trabalho, o Estratégia, Dados e Soberania, a gente compôs a quinta Conferência Nacional em Ciência e Tecnologia, que foi desenvolvida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, né, o MCTI, e no contexto dessa quinta conferência, né, a gente foi como um insumo produzido o Plano Internacional, né, para Inteligência Artificial para o Bem de Todos. Então, aí nesse momento, né, que a gente tem o desenvolvimento desse projeto, que enquadra 23 bilhões de investimentos, desses, né, você tem escalonado quanto que é cada um deles. Eu imagino que o mais relevante são os de impacto imediato, em que eles estão escalando 435 milhões de reais voltados para o desenvolvimento de infraestrutura dura, né? Então, aqui a gente está falando da construção de data center, infraestrutura de tecnologia, de captação de energia, né? Que precisa quando você tem esse tipo de data center. Então, assim, são questões muito complexas. Em termos de infraestrutura, o Brasil ainda tem que fazer muito trabalho para conseguir receber e desenvolver uma inteligência artificial própria, né? Então, assim, e esse plano foi muito importante, né? Principalmente por ter surgido no contexto da Conferência Nacional em Ciência e Tecnologia,
mas ainda não foi implementado, né? E aí, enquanto a gente está aqui esperando ser implementado, a gente tem essa revolução que foi o DeepSeek, né? E quando a gente pensa no DeepSeek, eu acho isso uma iniciativa fenomenal porque ele é open source. Então, assim, diferente do modelo do GPT, diferente do movimento do Gemini, o DeepSeek, por ser código aberto, você pode desenvolver suas próprias inteligências artificiais em cima dele, bem como, por ser open source, ele é uma tecnologia que é auditável, né? Então, você consegue trazer especialistas para olharem para como funciona o DeepSeek, para ver se está tudo certo com ele, se ele pode ser utilizado, que é algo que não dá para ser feito com as inteligências artificiais que estão sendo desenvolvidas pela Big Tech. Então, assim, por isso que os BRICS, nesse sentido, são muito estratégicos, né, pelo menos dentro da minha perspectiva, para o desenvolvimento de infraestrutura tecnológica de inteligência artificial que seja soberana, que sirva de fato a nossa população e que não tenha lá algo escondido que, na verdade, não quer o nosso melhor interesse, né? Que bom que essa inteligência artificial chinesa é auditável, né? Senão ia ter gente que queria que ela fosse impressa. No âmbito essa provocação é uma pergunta sobre o seu mestrado. No âmbito das ações de impacto imediato, como a senhora disse, dos 430 e poucos milhões, o nosso plano detalhava lá na lâmina 33, na área de indústria, comércio e serviços, o desenvolvimento de chatbots personalizados, como é o tal do ChatGPT, o mais famoso, e o DeepSeek, que veio depois, a partir de tecnologia avançada de IA. Aí a gente tem um recurso destinado pelo FNDCT de 92,5 milhões num convênio entre Finep e uma startup mineira chamada TakeBlip. Eu tive a curiosidade de entrar no site da TakeBlip e lá eu soube que eles têm soluções baseadas em ChatGPT. Então, seria o caso de rever o plano nesse momento, doutora Isabela, no seu entendimento? Olha, com certeza, porque a questão é o seguinte, tudo que é feito com o ChatGPT são dados brasileiros que a gente está alimentando numa inteligência artificial que não é auditável. A OpenAI, que é a empresa que está por trás do ChatGPT, ela é uma corporação, né, uma corporação fechada, uma corporação norte-americana que agora está alinhada junto com o Trump de maneira assim completamente irrestrita, né? Inclusive, recentemente eu publiquei com um colega, o Ergon Kugler, um artigo para Le Monde Diplomatique que a gente batiza esse momento dos Estados Unidos como metatrumpismo, em que a gente tem uma aliança ferrenha da Big Tech com a Casa Branca. E a questão, eu vou dizer para você, meu amigo, não é que Estados Unidos é bom ou ruim, relações diplomáticas com essa nação são boas ou ruins. É uma questão de soberania. Você não pode ficar pegando os dados do cidadão brasileiro e jogar esses dados de maneira assim acrítica numa inteligência artificial que não é auditável. Porque quem vai garantir que uma corporação que está alinhada com o governo, que a gente não sabe exatamente o que eles estão querendo, né, de política externa, por enquanto a gente está tendo declarações extremamente complicadas, para dizer o mínimo. Poxa, como é que a gente vai pegar o dado do cidadão brasileiro e alimentar ele para uma inteligência artificial que está a serviço de interesses que não são os nossos, né? Bom, mas o fato de nós usarmos a inteligência chinesa não transfere os dados de uma Big Tech para outra? Muito boa essa pergunta e não. Por que que não? Porque como é open source, por ser open source, a gente pode pegar toda a infraestrutura da DeepSeek, ou seja, as redes neurais. As redes neurais são os processos matemáticos que imitam um cérebro humano, né? Que servem para você fazer o processo de decisão que uma inteligência artificial faz. Então, é a parte matemática que faz com que uma inteligência artificial pareça com uma inteligência humana. A DeepSeek, sendo uma inteligência artificial aberta, você pode pegar o código, abrir ele bonitinho, ver se não tem nada lá no código, por exemplo, assim, de copiar os dados para transferir para terceiros. Por ser aberto, é auditável. A partir do modelo da DeepSeek, desenvolver uma inteligência artificial soberana e brasileira e rodar ela localmente. Inclusive, hoje em dia, já é possível você construir inteligências artificiais próprias com o modelo da DeepSeek que rodam sem acesso à internet. Então, imagina, dessa maneira, assim, você sabe que os seus dados não estão indo para a China. Então, assim, nesse sentido, a China, ela não apenas trouxe uma nova tecnologia que pode ser utilizada, e aí vale a pena ver o plano de inteligência artificial chinês, que eu recebi recentemente dos meus colegas da Embaixada da China, que ele traz que a inteligência artificial tem que ser para o bem de todos, que nem o mesmo nome muito parecido com o nosso plano de inteligência artificial, né? Então,
Olha que legal, olha que voto de confiança eles estão trazendo para a gente com uma inteligência artificial auditável que pode ser utilizada de maneira independente dos servidores deles. Então, assim, eu vejo muito mais boa vontade, muito mais graça, sabe? Muito bem. Bom, eu imagino que não exista nada mais estratégico no mundo nesse momento do que cuidar de dados de todo tipo de dado aberto para grandes corporações e dados públicos, né? Os dados dos investimentos do governo brasileiro que podem movimentar aí bolsa de valores e tudo mais. Dentro do fórum que você participa, dos BRICS, além essa gentileza aí que você recebeu dos seus colegas da Embaixada Chinesa, o plano de inteligência artificial deles, como é que tem sido as discussões no sentido de compartilhar informações, compartilhar tecnologias sem necessariamente comprometer segurança nacional e vigilância sobre dados? Perfeito. Primeiramente, esse plano ele pode ser acessado por qualquer pessoa. É só procurar. Eu posso depois estar trazendo o link para você poder divulgar no nosso programa. Mas acho que o que é mais importante, sim, sim. O que é mais importante quando a gente pensa em BRICS é a promoção do que eles chamam de mundo multipolar. Então, qual que é a ideia? O mundo hoje em dia ele não é mais composto por um polo ou dois polos, como aconteceu na Guerra Fria. Ele é um mundo que tem diversas potências, né? Então a gente tem a China como uma potência, assim, é inegável que, principalmente em quesitos de indústria, tecnologia. A gente tem a Rússia, que é um país que de fato é uma potência em defesa, principalmente em cibersegurança também. O que eles estão fazendo lá no quesito de proteção de dados, assim, é um excelente exemplo. Eles têm uma legislação muito robusta de proteção, no sentido de que os dados locais, os dados russos têm que ser sediados em data centers nacionais, não pode ser tá fora, mas ainda assim estrangeiros podem acessar as plataformas diferente do que acontece na China, que tem um pouco mais de dificuldade para a gente estar acessando, né? A gente tem a Índia, que, nossa, assim, é uma das maiores populações letradas, digitalmente letradas, né? Então você vê muitos indianos, assim, inseridos inclusive na Big Tech, né? Mas também na tecnologia em geral. Então, assim, quando a gente pensa em multipolar, a gente pensa em respeito mútuo das soberanias. A gente pensa em intercâmbio de. Porque a ideia é que, assim, se o mundo é multipolar, a gente não precisa ficar pensando na competição para que só tenha um polo. A gente aceita o fato de que existem diversos polos de influência, que existem diversas potências, e a partir do aceitamento de que existem essas diversas potências, a gente consegue promover uma governança global que é mais equitativa, que inclusive é o plano diplomático do Brasil, né? Porque historicamente, o Brasil sempre defendeu o multilateralismo, a cooperação com diversos blocos, e não, né, irrestritamente uma promoção de um único valor, de um único bloco, né, ou, como a gente diz, do Ocidente em si. Não é necessariamente a área da senhora, a área de hardware, né, de computação, mas pela familiaridade com o tema, eu gostaria de perguntar o seguinte: o plano, essa fatia mais grossa do investimento, prevê o incentivo para 25 projetos de aquisição por ICTs, por universidades, de máquinas de supercomputação. Isso daria em torno de 10 milhões, imagino que daí cada ICT deveria complementar o valor para adquirir uma máquina. O supercomputador que o INPE adquiriu recentemente, de 1 petaflop, ficou na casa aí dos 20 e poucos milhões. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: essa possibilidade com a DeepSeek de usar menos processamento para fazer a mesma coisa que o OpenAI faz, pode reduzir os custos de aquisição de supercomputação se a gente adotar essa tecnologia? E como que a senhora vê a questão, por exemplo, o plano está falando em descentralizar, criar múltiplos data centers. E, ao mesmo tempo, a gente tem aqui em São José dos Campos, na verdade em Cachoeira Paulista, o CPTEC INPE de Cachoeira está recebendo seu novo supercomputador, mas o antigo era enorme, muito grande. Havia uma superestrutura. E eles estão disponibilizando essa estrutura para que outras entidades e CTs, se quiserem, possam abrigar suas máquinas lá e aí a manutenção ficaria mais acessível. Gostaria que a senhora desse a sua opinião sobre essas duas questões. E eu acho que vai chover aí onde a senhora está, viu? Que está dando bastante relâmpago aí atrás. Sim. Edmond, primeiro eu queria parabenizar o INPE. Eu sou de São José dos Campos, eu nasci em São José dos Campos, então para mim, assim, realmente é uma alegria enorme saber que o INPE está com essa tecnologia, né? Eu sempre estive muito próxima lá da região, do bairro, né? Então, assim,
saber disso nossa, me deixa muito feliz, assim. E sim, quando você pensa na DeepSeek, que precisa de menos processamento para desenvolver o mesmo resultado do que a OpenAI tinha, isso é excelente, né? Isso mostra que a gente vai conseguir fazer mais coisas. Eu acho que a ideia de criar modelos de inteligência artificial que são descentralizados é excelente porque a gente pensa que, por exemplo, né, concatenando aqui sobre o pouco que eu conheço de programação, por que que a OpenAI precisa de muito processamento, né? Porque como ela foi uma das pioneiras, uma das primeiras inteligências artificiais que apareceu, o ChatGPT, teve muito treinamento que foi na rede neural. Então, a rede neural, ela funciona basicamente como um modelo matemático. A inteligência artificial são modelos probabilísticos, né? Primeiro vamos começar tirando isso do caminho, né? Então, ela responde para você o que ela acha provavelmente que você quer ouvir a partir da conversa que teve até agora. E ela faz isso a partir de redes neurais, que são o processo de tomada de decisão, né? Então, como a inteligência artificial do ChatGPT foi uma das primeiras a ser treinadas, ela teve que errar muito até acertar, entendeu? Então, assim, às vezes eu não sei até que ponto como que a DeepSeek foi desenvolvida, se eles tiveram acesso às redes neurais da GPT ou se eles puderam fazer testes no ChatGPT para entender. Assim, a minha hipótese seria de que a OpenAI é mais eficiente porque ela não precisou errar tanto até começar a acertar, entende? E o que isso significa na prática? Que você precisa de menos RAM, de menos máquinas dando aquele girada esquentada para o negócio funcionar. Então, isso também tem a ver com a questão da descentralização, porque é o seguinte: se você tem várias inteligências artificiais se desenvolvendo de maneira relativamente independente, você consegue ter maior riqueza de probabilidade de resposta. E quanto mais riqueza de probabilidade de resposta você tem, mais eficiente a inteligência artificial é. É como, por exemplo, você está às vezes conversando com uma inteligência artificial, né? E aí ela te dá uma resposta, mas não é exatamente o que você quer. Aí você fala, não, mas e se você considerar isso aqui? Ela vai indo o caminho até chegar no que você está buscando ouvir, né? Quanto mais treinada quanto mais dados, quanto mais assim, quanto mais assim, diferentes fontes a inteligência artificial tem no treinamento dela, mais fácil fica dela chegar nos resultados específicos para a necessidade de uma pessoa aleatória. Então é basicamente isso. Eu não sei se me fiz entender muito bem. Não, perfeitamente, perfeitamente. Bom, e falando especificamente do trabalho que a senhora vem desenvolvendo, eu guardei um tempinho aqui para a gente conversar sobre o mestrado, a dissertação de mestrado que a senhora defendeu no ano passado, 2022, numa casca de nós, personalismo político e o Twitter como plataforma polarizante. Uma análise sobre os discursos afetivos, o discurso de ódio no Twitter, usando como base a rede social que hoje faz parte desse como que a senhora batizou? Meta-trumpismo, que Sim, né, o sim. Elon Musk inserido literalmente dentro do governo Trump, dentro da perspectiva da nossa eleição. Quais foram as principais conclusões que a senhora tirou desse trabalho sobre a influência do Twitter na eleição brasileira, por exemplo? Olha, principalmente que o Twitter ele funciona como uma plataforma que é personalista e polarizante, né? Só que, na verdade, assim, isso é verdade para o Twitter, mas é verdade também para praticamente todas as redes sociais que a gente usa, com exceção talvez do WhatsApp, né? Porque o WhatsApp é mensageiro, né? Ele serve para ficar mandando mensagem, facilitando o processo. Agora, quando a gente pensa em Twitter, é verdade, é verdade. Por isso que, né, em certa medida, porque, por exemplo, tem os grupos dos fãs do fulano, né? Ou grupos de apoio a alguma coisa. Então, até mesmo o WhatsApp pode ter esse elemento personalista, né? Mas quando a gente pensa em Instagram, quando a gente pensa em Facebook, em Twitter, né? Então, essas redes sociais do Meta, né? Com certeza a gente pensa em conteúdo personalista. Até mesmo o feed do Instagram, quando você pensa, né, o perfil é curado em volta da pessoa, né, da persona. E, inclusive, uma coisa que é dita muito quando você trabalha com marketing, né, é que o perfil da empresa tem que ser humanizado. Então, assim, você tem essa coisa da personalização. Assim, o que as pessoas querem é se sentir se promover, né? Uma coisa que eu sempre falo é que hoje em dia o Instagram substituiu o cartão de visita, você não dá mais um cartão para a pessoa, você troca Insta, né? Então, assim, esse ambiente digital, ele promove esse personalismo, e aí, quando a gente pensa em política, cada vez menos a gente pensa em programa político, ou seja, a gente desenvolver
manifestos, documentações que os partidos estão promovendo para, ok, essa é a nossa agenda política, e cada vez mais na personalidade, no carisma do político, que consegue fazer uma boa campanha digital, né? Inclusive, assim, ano passado eu tive no seminário Reboot, que é um seminário de comunicação política muito grande aqui em Brasília, e, assim, a conclusão que se tinha era de que like é voto sim. Então, o que que isso significa na prática, né? Que a nossa política, ela está sendo cada vez menos sobre política e cada vez mais sobre personalidade. E aí, quando a gente tem um cenário que a gente tem um Lula, quando a gente tem um Bolsonaro, e a gente não tem uma alternativa, porque quais são as grandes personalidades da esquerda e da direita? Pensando de imediato, eu consigo pensar no Nicolás Ferreira e na Erika Hilton, né? Mas são personalidades, não são necessariamente programas que estão sendo representados ali, né? E eu acho que essa é a principal conclusão que eu trouxe da minha pesquisa de mestrado, pensando em Twitter, como a polarização vai acontecendo como resultado desse processo de personalismo político e como isso, como hipótese aqui, né, também é verdade em outras plataformas. Que coisa interessante, né? Ser personalizado dentro de um ambiente robotizado digital. Isso explica muita coisa, por exemplo, depois da pesquisa da senhora, a gente ter aí esses fenômenos Pablo Marçal e possivelmente teremos cantores sertanejos também na próxima eleição à presidência da República. Olha, eu quero agradecer demais a Isabela Rocha pela participação aqui no nosso programa. Foi bastante esclarecedor. Fique à vontade para voltar outras vezes. E a gente, sempre que for falar de inteligência artificial e dessa questão da proteção de dados, vamos bater aí na porta da senhora, viu? Muito obrigado. Edmond, foi muito bom estar aqui. Eu quero muito agradecer o convite e realmente estou à disposição para conversar com vocês quando vocês quiserem. Muito obrigada. Muito bem, estamos de volta para falar agora sobre o desenvolvimento de aplicações em inteligência artificial na área de tempo e clima. Independente do Plano Nacional de Inteligência Artificial ter sido iniciado ou não, o INPE já tem diversos estudos avançados nessa área. E a gente vai conversar sobre um deles com o Dr. Paulo Nobre, que está aqui com a gente virtualmente, para falar sobre o CIPEC. O CIPEC, pelo que a gente pôde apurar preliminarmente, é um sistema, uma espécie de um modelo baseado em inteligência artificial que vai conseguir prever com precisão eventos climáticos extremos, dando tempo aí para que os órgãos governamentais possam preparar municípios e comunidades ribeirinhas em locais de risco para receber ajuda e não ter os desastres que a gente tinha. Doutor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. E qual que é o estágio hoje de desenvolvimento do CIPEC? Boa noite, Edmond. Muito obrigado pelo convite e para a nossa conversa. Bom, o CIPEC ele surge como uma resposta do INPE a essa oportunidade criada pelo Programa Brasileiro de Inteligência Artificial, o PBIA, para nós avançarmos o processo de previsão de extremos climáticos extremos com semanas a meses de antecedência. E isso, naturalmente, é fruto de uma atuação do INPE de décadas de desenvolvimento da modelagem climática, na qual eu atuei, né, de uma maneira de liderança, de coordenação, mas junto com o advento da maturação da inteligência artificial para aplicações em processos de modelagem e previsões climáticas. Onde está o CIPEC hoje? Hoje o CIPEC é um sistema, projeto aprovado pelo PBIA e ele agrega a contribuição de diversas instituições de pesquisa na área específica de inteligência artificial. Então, como é a estrutura do CIPEC? Ele está baseado na capacidade do INPE de fazer previsões climáticas com até um ano de antecedência. Nós já fazemos isso operacionalmente no INPE, no sistema de supercomputador, com o modelo brasileiro de sistema terrestre, chamado BESM. E, em cima dos resultados desse modelo,
instituições como o Senai Cimatec. Eu estou aqui em Salvador hoje, vindo de uma visita ao Senai Cimatec, ou o CID em Campinas, o IPT, o CIAM, do Inova USP. Então, essas instituições todas contribuem em porções do processo de gerar previsões utilizando algoritmos de inteligência artificial a partir daquelas previsões que nós já fazemos com o modelo hidrodinâmico, como a gente chama, o modelo de Navier-Stokes, que é o modelo brasileiro do sistema terrestre. Muito interessante. Agora, a gente tem recebido, inclusive recentemente a gente teve lá no CPTEC e entrevistamos o Dr. Gilvan Sampaio, que é o coordenador, e ele nos disse que possivelmente o CPTEC-INPE será o primeiro instituto do mundo a fazer previsão do tempo usando inteligência artificial, uma previsão do tempo praticamente 100% autônoma. Isso está muito ligado, segundo ele, à questão do aprimoramento e da aplicação do novo modelo matemático que foi desenvolvido, que é o MONAN. O senhor está falando em fazer, usar a inteligência artificial que vem sendo desenvolvida, usando o modelo atual, o modelo brasileiro, para fazer essa previsão com 6 meses de antecedência. Haverá alguma troca de informação entre esse modelo novo e esse que vocês estão usando, ou são questões absolutamente distintas, doutor? Naturalmente, na medida em que o novo modelo maturar ao ponto de gerar previsões, o processo de aprendizagem, de desenvolvimento é um ato contínuo, né? O nosso próprio modelo é fruto de... Nós começamos o desenvolvimento desse modelo há 30 anos, o modelo BESM. E foi a cooperação internacional, a colaboração com a NOAA, o GFDL da NOAA, e outros, e o próprio modelo brasileiro, atmosférico, o BAM. Então, são focos diferentes. Nosso foco não é previsão de tempo, nosso foco é previsão climática. E para fazer previsão climática, você precisa ter um modelo acoplado, oceano, atmosfera, biosfera e criosfera, que é o caso do BESM. Então, mas o modelo acoplado, todos esses modelos, eles têm uma destreza que decai com o tempo. Não é normal, né? Conforme você se afasta da condição inicial. Qual é o segredo? O segredo do projeto CPEC, é fazer aplicações de inteligência artificial a partir dos resultados do modelo climático. Então, o modelo climático do INPE, pelos próximos muitos anos, e continuará sendo o BESM. O segundo fato é que não existe modelo prognóstico de inteligência artificial que não conte com uma base de dados confiáveis. Então, essa base de dados confiáveis vem de que nós estamos fazendo, de federar os dados que existem nas várias instituições, utilizando dados oceânicos, por exemplo, da rede pirata de boias ancoradas, que é fruto de uma parceria entre Brasil, França e Estados Unidos, que já tem 27 anos de dados. Então, você imagina, Edmond, nós temos os primeiros 300 metros do Oceano Atlântico amostrados por 27 anos, com dados de 10 em 10 minutos. Estes dados vão ser utilizados para treinar os algoritmos de inteligência artificial aplicados em cima dos resultados do BESM. Então, assim, em resposta à sua pergunta, não existe competição, existe cooperação, só que os alvos são muito distintos. Um é previsão de tempo, que são alguns dias, e o nosso é previsão de semanas, meses, até um ano. Muito bem, quer dizer, pelo que eu entendi o que o senhor está explicando, o sistema que vocês estão desenvolvendo, ele é a partir, ou seja, depois que os dados estão coletados, né, usa essa base gigantesca que vocês já têm, aí a inteligência artificial vai fazer as leituras, vai fazer as análises
com base nesses dados. Uma vez que exista outro modelo, ele também pode contribuir com novos dados, mas a ponta que está trabalhando é a posteriori disso. Exatamente. Você veja, o ICMWF, que foi o primeiro a fazer previsão de até 10 dias com um modelo de IA, ele treinou esse modelo de IA a partir do modelo de previsão de tempo deles. Então, eles têm um modelo de IA, já fazem previsão de tempo. Aliás, o modelo de previsão de tempo do ICMWF, que é pioneiro nesse caso, ele já faz previsões de algumas variáveis com uma destreza superior ao próprio modelo do ICMWF, o modelo convencional. Então, há uma revolução em campo aí, no caso do uso da inteligência artificial, e não só, né? A inteligência artificial também está sendo utilizada para aprimorar os processos físicos dentro dos modelos. Mas esse é um desenvolvimento de muitos anos necessários. A novidade aqui, no caso do PEBIA e do CIPEC, é nós congregarmos várias instituições de inteligência artificial no Brasil, como a USP, o CID, o Senai Cimatec, por exemplo, o IPT, para aproveitar a experiência acumulada de previsão climática feita pelo INPE-CPTEC. Então, hoje, o INPE é a única instituição no Brasil que faz previsão do El Niño, porque para prever o El Niño, você precisa de um modelo acoplado ao oceano e à atmosfera. O modelo atmosférico somente não prevê o processo oceânico, como é óbvio. Então, assim, eu diria que o Brasil está se pontuando no cenário mundial de uma maneira líder de congregar capacidade computacional, modelagem climática, com capacidades de algoritmos de inteligência artificial, com a nossa base de dados nacional e cooperação internacional. Nós temos cooperação com a China e com a Índia, por exemplo, nessa área específica de inteligência artificial, modelos climáticos para a previsão de eventos extremos. Então, eu diria que o Brasil está muito bem posicionado nesta área que é de crescimento exponencial, o crescimento de algoritmos de inteligência artificial para as mais diversas finalidades da sociedade. Interessantíssimo, doutor. A gente vai seguir acompanhando esse assunto. Agora, gostaria de abordar uma outra questão na qual o senhor também esteve diretamente envolvido e que também está usando inteligência artificial como solução. Os brasileiros se lembram daquele evento em que nós tivemos derramamento de óleo na costa brasileira, de norte a sul do país, praias tomadas pelo óleo, e eu pude presenciar no INPE a força-tarefa que foi criada logo em cima daquele evento. Cientistas de diversas entidades, diversas ICTs, de diversos locais do Brasil, se reuniram no INPE e começaram ali uma grande discussão do que poderia ser feito para tentar prever situações como aquela. E eles não só conseguiram identificar de onde que saiu aquele óleo, como fizeram uma proposta de um sistema para o Brasil estar prevenido de outras ocorrências como essa. Que solução foi essa que vocês encontraram, doutor? Bom, em 2019, eu estava envolvido nesse processo, fui chamado, participei junto com o grupo de assessoramento do GAA, da Marinha do Brasil, o IBAMA e a ANP, e nós, na época, não tínhamos a menor noção de onde estava chegando aquela quantidade imensa de óleo. Quanto óleo a mais? Aquilo foi uma absoluta surpresa para todos. A partir daquilo, o CNPq lançou um edital de pesquisa, a Marinha aportou recursos para financiar alguns projetos voltados especificamente ao monitoramento, e várias instituições, um dos projetos contemplados foi o projeto que o INPE apresentou, mas junto com outras instituições. A partir daquilo, o Ministério de Ciência e Tecnologia viu, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação viu o potencial do trabalho cooperado de várias instituições e fez uma encomenda
através do FNDCT, para o desenvolvimento do sistema multiusuário de detecção, previsão e monitoramento de óleo no mar. O que é esse sistema? Esse sistema é um sistema que conta de 9 metas, desde a identificação de navios em águas territoriais brasileiras, manchas de óleo, e se detectado mancha de óleo, para onde esse óleo pode ser advectado, se ele vai atingir uma praia. Mas não só, nós tínhamos lá uma sala de situação que deve ser inaugurada em breve, lá no INPE de São José dos Campos, em parceria com a Marinha e com o IBAMA. Então, a Marinha, o IBAMA e o INPE, liderado pelo INPE, constituíram um núcleo desse projeto, o SISMON, com agregação de várias universidades e empresas. São 30 instituições de pesquisa e ICTs, e empresas e universidades, associadas com várias metas do programa SISMON. Então, a sala de situação recebe produtos de modelagem, previsão oceânica e previsões atmosféricas, de alta qualidade e de alta resolução, mas é no espaço de 15 a 30 dias, que é o quando a gente imagina que o óleo possa, algum derramamento ou vazamento de óleo numa operação qualquer no mar, né, de navio ou de plataforma, possa chegar na praia. E depois disso, nós temos ainda uma meta de infraestrutura de supercomputação e inteligência artificial, e 2 estudos. Um estudo que é uma constelação de satélites, porque você veja, Edmundo, nós hoje utilizamos, o mundo, né, imagens de radar por satélite, chamado radar de abertura sintética, SAR, em inglês. Os europeus tinham, no programa Copérnicos, 2 satélites, Sentinel-1 e 2, que passavam aqui sobre as águas do Brasil a cada 5 a 6 dias. Um desses satélites morreu. Então, hoje, o nosso monitoramento por satélite europeu, existem também soluções de empresas que fazem isso, mas é uma vez a cada 12 dias. Então, para monitoramento das águas é absolutamente insuficiente. Então, cientes disso e cientes também de que o Brasil necessita ter uma solução de Estado, porque o outro satélite pode morrer também, e nós não temos nenhuma governança por um sistema de satélites fabricado e mantido por outros países. Então, dentro do SISMON, nós também recebemos a incumbência, e a engenharia do INPE está desenhando esse sistema hoje, que é de fazer a cobertura de toda a área do mar territorial brasileiro, pelo menos uma vez por dia. Na verdade, nós estamos desenhando isso para que nossos satélites cubram 2 passagens por dia de todo o mar territorial brasileiro. É uma constelação de pequenos satélites que orbitam e se sucedem. Então, isso representa um poderio do Estado brasileiro, porque tanto ele monitora o oceano como o continente. Então, você imagine que nós, quando essa constelação de satélites for construída e lançada e operada, nós passaríamos de uma imagem a cada 12 dias de um satélite estrangeiro para 2 imagens por dia de todo o território nacional. Então, isso será um enorme diferencial, a gente fala salto quântico, da capacidade observacional nacional, controlada, né, no caso, pelo Estado brasileiro, e é outro elemento, o último meta dessa, é uma constelação, não constelação, mas uma enxame de drones e vantes que possam fazer vigilância local. Então, houve um vazamento, uma firma, olha, caiu óleo aqui no mar. Então, em vez de sair um avião de algum lugar que demora horas e há um custo altíssimo, esses enxames de drones vão poder fazer uma surveillance, uma vigilância sobre o lugar, quantificar qual é o tamanho daquele amante, para que lá na meta de monitoramento e dispersão do óleo se possa dar um alerta para a autoridade, no caso o IBAMA, de uma possível contágio das nossas praias. Então, o sistema todo, ele
organiza sim, ele é muito bem articulado com a Marinha e o IBAMA, naturalmente, que são as duas autoridades, a autoridade marítima e a autoridade ambiental, e o INPE na parte espacial. Mas conta também com o Sensipan, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a USP, Unicamp, enfim, um grande número, como eu mencionei, de institutos. Então, são dois aspectos notáveis do Estado se preparando para tanto questões como o petróleo. O petróleo é uma química extraordinária, né? Uma judiação queimada, aquilo dentro de um motor, mas quando esse petróleo chega na praia, ele é um dano permanente, porque os contaminantes, as coisas, né? As substâncias químicas que o faz tão especial para fazer plástico, fazer engrenagem, fazer de tudo, né? Que os polímeros do petróleo permitem. Quando eles estão na areia, eles são um veneno. Então, eles causam câncer, causam uma série de coisas. Por isso, a necessidade do Estado brasileiro contar com esse programa. E eu fico muito feliz de que isso tenha acontecido e o INPE tenha sido convidado, e o INPE convidado trabalhando junto com as demais instituições, particularmente o IBAMA e a Marinha do Brasil, o Sensipan, para dotarmos desse futuro sistema. Doutor, eu só não tenho. Eu gostaria de fazer uma pergunta, eu não sei se o senhor tem esse detalhamento, mas o senhor falou em constelação de satélites, pequenos satélites. Todos eles seriam SAR para fazer a imagem de radar por meio de nuvens e talvez essa seja a tecnologia ideal para identificar o óleo. E outra pergunta que eu faço, também não sei se o senhor tem esse refinamento da engenharia. Quantos satélites seriam necessários para uma constelação que pudesse fazer essa revisita aí de 2 vezes ao dia, se eu não estou enganado no que o senhor disse? Olha, eu vou começar a responder de trás para frente. Nesse momento, enquanto nós estamos conversando, o setor de engenharia do INPE está fazendo exatamente o cálculo do número de satélites, qual a banda, qual a faixa que ele está imaginando, qual a resolução, quantos metros, ou que cada pixel do satélite vai. Então, eu não sei responder o número de satélites, são alguns satélites, menos que 20, mais que 5, mas é um número de pequenos satélites, SAR, abertura sintética. Contudo, a nossa constelação, ela não fará somente isso. Ela também fará coleta de dados de plataformas que estão na superfície, como o SCD, e não sei se você sabe, Edmond, que o INPE lançou o SCD-1 em fevereiro de 1992 e continua no ar. Operando. Se você vai lá na sala de controle, tem lá o circuito do SCD-1. Então, aquilo é um grande orgulho do INPE e do Brasil. Então, os nossos novos satélites também terão a capacidade de coleta de dados, mas não só. Eles terão capacidade de detecção de radiofrequência. Ou seja, alguém falou com um telefone celular do meio da floresta ou do meio do oceano, o satélite identifica. Esses serviços já existem hoje para a iniciativa privada. E vão coletar dados de AIS. A AIS é um sistema de posicionamento de navios e aviões, que é dar o transponder, que é a posição do navio, a velocidade, a direção, para onde ele está indo. Então, a constelação final, hoje eu não sei dizer se é o mesmo satélite que vai coletar todas essas informações, ou se serão satélites distintos, porque o SAR requer um controle de atitude muito maior do que um satélite que simplesmente captura um ponto, né, e por triangulação determina a sua posição. Mas é isso, assim, é uma constelação nova. Bom, o INPE opera o satélite Amazônia, projetou, construiu e opera o Amazônia 1, que está fazendo, acho que ontem ou amanhã, 4 anos de operação, sem falhas. Então, eu diria assim, não por ser impiano, mas por dizer que esses produtos são um produto do fruto que começou, Edmundo, lá atrás, quando Marechal Montenegro criou o CTA, depois o ITA, o INPE, a Embraer. Então, e toda a indústria aeroespacial que cresceu em torno é o fruto do conhecimento
através da educação, através da pesquisa, que fez com que hoje nós possamos falar. O INPE construiu um satélite que está no ar há 4 anos, e eu não vou ter oportunidade de lhe mostrar aqui, mas quem tiver interesse, Google, aí procura Amazônia 1 imagens. E você vai ver que beleza que são as imagens feitas por essa tecnologia. E aí rendo minha honra, né, meu agradecimento a todos os que nos precederam, que construíram essa base. Eu próprio fui estudante lá no INPE, né, no meu mestrado, e todos os demais. Então, eu digo para você, nós estamos num caminho virtuoso. É muito bacana a gente trabalhar assim, em umas instituições de ciência e tecnologia como nós temos hoje no Brasil, mantidas com a determinação do Estado brasileiro de que o Brasil precisa ser independente tecnologicamente. Quero agradecer demais ao Dr. Paulo Nobre por essa mini aula que ele nos deu aqui hoje. A gente deseja sucesso. Eu, particularmente, reconheço a minha ignorância sobre essa constelação nova. Prometo a você, telespectador, que a gente vai correr atrás para saber mais detalhes, mas já foi bastante instigante tudo que o Dr. Paulo Nobre nos disse aí. Obrigado, doutor. Um sucesso aí nas suas pesquisas, e o nosso programa vai ficando por aqui. Você que quiser conferir todos os demais conteúdos produzidos pelo CINCT, nossas redes sociais estão aí, o canal do CINCT, a TV CINCT, para você poder acessar. Nosso e-mail também disponível para você puxar a nossa orelha, caso eu tenha dito alguma bobagem. A gente se vê na semana que vem com mais uma atração inédita. Tchau, gente. Um abraço.